Vem comigo que eu vou contar como foi que eu peguei isto aqui, ó. Eu contei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link na descrição para quem não viu assistir, como foi que eu passei na primeira fase da OAB, que não foi fácil, não foi de primeira e foi bem complicado. Então assiste lá que você vai ver como foi para entender melhor esse segundo vídeo também. Então vamos lá. Passei na primeira fase, foi aquele choro, aquela alegria, aquilo tudo que eu contei no vídeo. Aí o que eu fiz? Me dei uma semana pra viver sem pensar em OAB, porque como eu falei, eu acordava e ia dormir pensando em OAB. Foi a melhor segunda-feira da minha vida, que eu acordei sem pensar que eu tinha que ver uma videoaula. Sim, porque eu sempre tinha que acordar pensando em videoaula. Fase para a segunda fase é uma questão de apenas 45 dias. Então eu não tinha muito tempo, eu tinha que estudar. Chegou a hora de estudar. Foquei de novo. Vamos lá, Jane. Qual vai ser a tática? Damásio. Lá fui eu pro Damásio Jesus de novo e fechei um curso de segunda fase em Direito do Trabalho. Eu escolhi Direito do Trabalho, que é a matéria que eu mais tenho afinidade, e eu sabia que eu ia estudar com vontade e com prazer para a segunda fase. Porque diferentemente da primeira fase, que você estuda tudo, na segunda fase você foca em uma disciplina, em uma área que você tem mais afinidade, mais gosta, já trabalhou. Todo mundo sabe, segunda fase você pode levar um vade-mecum ou um código específico, que no meu caso era a consolidação das leis trabalhistas. Então eu comprei o vade-mecum e a CLT. Inclusive você pode grifar várias coisas nele. Mas toma muito cuidado. De um edital para outro, cada vez que é lançado, eles mudam algumas coisinhas, algumas formas de poder ou não, marcador de página, forma de grifar, cor, etc, etc. Comecei a estudar novamente. De novo, eu não tenho o que falar. O curso do Damásio novamente superou todas as minhas expectativas. Maravilhoso, muito bom, a didática excelente. Eu precisava um caderno de teses. Todas as teses possíveis do direito do trabalho eu tinha. Simulados o tempo todo. Eu, na época, trabalhava o dia inteiro, das 8 às 18, de noite eu assistia as videoaulas. Não me sobrou tempo hábil pra ficar fazendo os cases, porque um case tu não faz em 5 minutos, 1 hora. Um case é uma prova do OAB que você pode levar até 5 horas pra fazer. De preferência aos estudos. Por quê? Porque tinha muita coisa do direito de trabalho, muitas peças que eu não fazia ideia nem que existia ainda. Porque a faculdade não ensinou aquilo, não. Mesmo que eu aprendi uma coisa muito valiosa no curso. O quê? Direito do trabalho, ou qualquer outra área do direito, na hora de fazer peça, sempre tem que lembrar que eles se norteiam em 3 formas. E sobrou um dedo aqui porque eu fiz 4 vezes 3, a pessoa não sabe nem contar. Vamos lá de novo. O direito, ele sempre vai se basear em 3 peças genéricas, que vai ser a petição inicial, a defesa, ou a contestação, no caso, ou uma réplica, e o recurso, que aí é uma gama enorme de recursos. Mas sempre vai ser a base essas 3. Então, você sabendo fazer essas 3, você consegue a manha de todas as outras. Então, não vai por aquela, porque eu vou na tal área, porque tem pouca peça. Eu vou na tal área porque tem peças mais fáceis. Não, 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 não. A base sempre vai ser a mesma coisa. Sempre tem as peculiaridades de algumas peças. Então, o que eu aprendi lá? Que a partir dessas 3 bases, ia ramificando para a peça que eu queria. Então, eu fiz relatórios, resumo de peça. Qual que era o meu resumo de peça? Eu pegava a folha, escrevia reclamatória trabalhista. Artigos para iniciar. Inicial é aquilo, fulano de tal, qualificação tal, vem propor reclamação trabalhista com fulcro no artigo tal, 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 tal. Isso ali é a minha fundamentação de peça. Aí depois a fundamentação, quais artigos que eu posso usar como uma preliminar, caso for uma contestação. Então eu fiz de todas as peças, eu acho que eram 14 peças que podiam cair no direito do trabalho. E eu fiz esse resumo e relatório de todas, com todas as peculiaridades. Aquilo ali, eu ia dormir e acordava lendo. As aulas do Damásio ainda eram assim, eles te davam aula, laboratório de peças, se chamava, que você aprendia a fazer peça. Eles faziam contigo a peça, assim, na videoaula. Legal, bem útil pra mim. Aprendi muita coisa. Eu às vezes brinco que eu aprendi mais nesse tempo de curso do que eu aprendi realmente na prática trabalhista na faculdade. E como era pouco tempo, não era aquela coisa OAB vários meses, então foi rápido. Quando eu vi já era prova. Foi isso em supimpa. Teve um simulado que eu fiz, que é a tarde inteira de um sábado. Aí eu fiz toda a mão.
escaneei e mandei pra eles. Aí eles fizeram todas as correções necessárias e me mandaram. E, gente, é cada coisa que tu erra, que tu nem imagina que eles vão te cobrar um negócio desse. Cuidar muito com a suposta identificação do examinando. Como, por exemplo, no meu simulado eu coloquei no final que você tem que assinar. Você não pode colocar seu nome jamais. Você vai colocar advogado, OAB, / o seu estado, no meu caso SC, número, pontinho, pontinho, pontinho. Sempre 3 pontinhos. Sempre 3 pontinhos. Não inventa que ela é casada, não inventa número pro CPF dela, não inventa nada, não inventa, não pode. Você sempre tem que botar 3 pontos, vírgula, 3 pontos, vírgula, sempre tem que dizer que é o estado civil dela que você tá falando, ou que é a profissão, ou que é a nacionalidade, ou que é o CPF, você tem que citar, mas nunca colocar o número, se o case não te deu. Se o case te deu, você tem que colocar o meu case, mandou colocar. Ok? Case que o Damaso fez, eu coloquei a assinatura como advogada. Eu já me intitulei uma pessoa do sexo feminino e não podia. Então ali, segundo o pessoal do Damaso, eu já poderia ser reprovada porque eu supostamente tentei me identificar na peça, que eu era a Jaine. Só pelo fato de eu ter colocado advogada. Então eu tinha que cuidar com isso até. Então, onde eu ia imaginar que isso é um negócio que podia me reprovar? Então foi bem legal fazer esse simulado, porque me abriu assim, ó, se eu tava vendo assim, ó, B, eu vi assim, ó, B, ó, foi bem bom mesmo. Aí fiz a prova e terminei entre as 3 últimas, e não deu tempo de responder as últimas questões. Foi bem frustrante, porque eu sabia que aquilo ali podia garantir que eu passasse, mas não deu tempo. Ali eu já vi que o meu pequeno erro era tempo, eu deveria ter treinado mais tempo. No mesmo dia, eles disponibilizam um espelho de prova. Eles vão dizer qual era a peça que você tinha que ter feito para ver se você acertou, mais ou menos as teses, mas nada faz com que eles, quando realmente disponibilizarem o gabarito oficial, não mudem, acrescentem teses e tudo mais. E ali simplesmente é um negócio muito sucinto, sabe? Tu não sabe quanto vale cada coisa, porque na segunda fase da OAB é assim, o endereçamento vale 0,4. Cada coisa tem uma nota diferente que na soma dela vai dar sua nota final. A minha nota final foi 5,6. Por 40 décimos eu não consegui passar. Se eu tivesse respondido aquelas últimas questões que eu não respondi porque não deu tempo, quem sabe eu teria passado, porque não eram questões difíceis, era sobre greve. É só olhar na lei de greve que eu ia ter matado as questões. Parece que eu não fiquei assim, ai meu Deus, vou me matar, vou chorar, porque eu vou ter que fazer de novo. Não, porque existe a repescagem, a bendita repescagem. O que aconteceu? Nesse meio tempo eu pedi a conta onde eu trabalhava, no escritório que eu trabalhava, não simplesmente porque eu tenho que estudar para o B, não. Porque eu tenho consciência suficiente que eu consigo estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Todo mundo consegue passar no OAB estudando e trabalhando, por que eu seria diferente de todo mundo? Não, eu não sou. Útil, agradável, eu já tinha outras situações que me incomodavam e eu resolvi pedir a conta, então eu me dediquei inteiramente ao OAB. Confesso que eu não fui tão assídua nos estudos para essa repescagem, porque eu já tinha muito conhecimento, já tinha tudo anotado, tudo. E eu sabia que a minha falha maior foi tempo e não conteúdo. Então eu meio que relaxei, sabe? Eu fiz uma coisa que eu precisava testar tempo. Então eu fiz uma coisa que eu acho que me ajudou muito. O que eu fiz? Entrei no www.juizway, que é um site de concursos tem tudo lá, um monte de coisa. Acessa e vê. Lá tem a aba OAB. Lá você pode fazer, inclusive, simulado de primeira fase, todinho lá, vai responder no final, ele te dá quantas você acertou. E tem a opção de segunda fase, que você tem o linkzinho lá, prova, questões, e aí o gabarito e o espelho. Então, o que eu fazia? Eu imprimia o case e as questões. Pegava meu Vadmec e minha CLT, tudo na minha área, né, gente, no direito do trabalho. E eu fazia a peça. Eu passei, tardes. Aí eu fiz muito. Acho que todos que tem lá eu fiz. Sem brincadeira, eu fiz todos que tem lá, eu acho. Case todo, desde o endereçamento até os pedidos. E aí, como eu já sabia como funcionava, porque assim, foi um simulado, foi uma segunda fase que eu não passei, e eu sabia já como era essa coisa de correção, que cada coisinha que eu colocasse ia valer uma coisa. Eu pegava o gabarito final, que daí já não era mais aquele espelho que eu citei, que era um negócio bem sucinto, é o que realmente dava o valor de cada item que você colocou. Eu mesma corrigia e eu sabia como eu tinha saído. E
E assim eu fiz algumas. Aí chegou uma hora que eu já estava cansada de fazer peça de endereçamento afinal a pedidos de assinatura. Tava cansada. Imprimi o case, pegava o case e as questões e eu lia o case. Ah tá, é uma contestação. Eu já identificava que era uma contestação. Eu pegava uma folha e escrevia contestação, artigo tal, 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 que é a fundamentação da contestação. Endereçamento, eu analisava para onde que ia aquela peça. Numa contestação, por exemplo, já existe uma vaga definida. Então eu já botava o endereçamento lá que era para tal vaga do trabalho, do estado tal. Nas teses eu não escrevia tudo, assim, nossa, perfeito. Eu simplesmente colocava, insalubridade. No caso de uma contestação, não é cabível a insalubridade, por isso, por aquilo, conforme estava no case. Ia lá e botava o artigo, a súmula, só citava, assim, ó, bem sucinto. Pedidos eu colocava se tinha algum pedido diferente, ou se era o padrão todo, assinatura e tal. E ali eu ia lá e só conferia as teses daí, pra ver se as minhas teses estavam certas. Se eu conseguir identificar que a maior dificuldade em prova de OAB, que é o que mais vale ponto, é identificar as teses. Então a minha forma de estudar para repescagem foi fazendo case, corrigindo sozinha, vendo os meus erros, estudando as minhas anotações. Todas as minhas anotações, todos os meus relatórios. Na segunda fase, tirei 7,5 ou 7,8, eu não tenho certeza, eu não lembro. Mas foi o dia, assim, que eu finalmente me livrei da OAB/FGV do tipo. E aí foi o dia que, né, a gente tem certeza que essa aqui, ó, vai chegar pra gente. Tem a... Eu acho que eu tô com o mesmo blazer, porque são dessas, que repito roupa. Ai, foi um dia sensacional, maravilhoso. E assim, gente, no decorrer de tudo isso que eu contei pra vocês, como eu contei lá no vídeo da primeira fase que eu passei, eu tive a ajuda do meu namorado, o mesmo apoio, o mesmo incentivo da minha família toda, da minha mãe. Espero ter ajudado, esclarecido algumas coisas. Um beijo e boa sorte nos estudos, eu tô torcendo por você.